Voltamos com o nosso programa com o Dr. Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior. Dr. Francisco, vamos falar sobre sarampo. É um surto? Sim, sem dúvida. O que caracteriza um surto, Dr. Francisco? É um aumento inesperado do número de casos, né? Acima daquele número que normalmente acontecia anteriormente. Explode. E que no caso do sarampo, aqui no Brasil já há muitos anos a gente tinha deixado de ter circulação do vírus do sarampo. Por que voltou? Provavelmente por conta da diminuição da cobertura vacinal, né? Então, ao longo dos anos, vai se acumulando uma população do que a gente chama de susceptíveis, que são pessoas que não têm imunidade ao vírus. E aí, na hora que o vírus entra, e aí o que aconteceu foi a chegada de pessoas doentes aqui no Brasil, encontrou uma grande população de susceptíveis, onde o sarampo teve possibilidade de se espalhar. Quer dizer, alguém de fora trouxe o vírus, mas como estávamos desprevenidos, exatamente, alastrou. Exatamente. E o que é o sarampo? Essa imagem está ótima. Sim. Então, o sarampo é uma doença causada por um vírus, é uma doença que causa caracteristicamente umas lesões de pele, mas que antes do aparecimento das lesões de pele, ela provoca uma série de sintomas sistêmicos, né? Então, normalmente o sarampo começa com febre, né? Depois de 2 ou 3 dias de febre, normalmente por volta do 3º dia, aparecem as lesões de pele. Parece são umas manchas, são manchas vermelhas um pouquinho elevadas, né? É bem diferente da catapora, que na catapora aparece bolinha mesmo, isso, com líquido dentro. No sarampo não temos bolinha. No sarampo o que nós temos são lesões avermelhadas, um pouco elevadas e que podem se juntar, podem coalescer. No caso do sarampo, o que caracteriza também, além da febre e que a gente chama de exantema, que são essas manchas vermelhas, são as manifestações respiratórias. Então, o indivíduo que tem sarampo normalmente começa a doença com tosse, coriza, dor de garganta. Então, confunde com uma gripe, uma virosezinha. Nos 2 primeiros dias pode ser confundido inclusive com a gripe, porque é uma febre alta acompanhada de sintomas respiratórios. Tá. Uma coisa que caracteriza muito o sarampo é o aparecimento da vermelhidão nos olhos, então é uma conjuntivite. E todos esses sintomas aparecem antes do surgimento das lesões de pele. Que são essas manchinhas vermelhas. Que é diferente da catapora, que a catapora são bolinhas. São bolinhas, são o que a gente chama de vesículas, né? São bolinhas com um líquidozinho claro, depois de alguns dias aquele líquido fica um pouquinho mais escuro, depois forma uma casquinha. No sarampo a evolução não é essa, né? O sarampo caracteristicamente é uma lesão que normalmente começa na cabeça, e principalmente na linha dos cabelos, atrás das orelhas, e vai descendo, tomando conta do corpo inteiro. Rubéola são manchas maiores? A rubéola são manchas pequenas também, mas normalmente tem uma coloração mais clara, né? E não tem um comprometimento do estado geral, não causa esses sintomas respiratórios, não tem essa febre tão alta quanto o sarampo. O sarampo é uma doença que costuma dar um comprometimento muito mais intenso do que a rubéola. Mata? O sarampo pode matar, né? Existem 2 grupos que têm maior risco de ter complicações graves pelo sarampo, que são as crianças pequenas, né, e os adultos, né? Por incrível que pareça, pessoas adultas, pessoas com mais de 20 anos, costumam ter um quadro de sarampo mais intenso do que o sarampo na infância, por exemplo, o sarampo numa criança de 9, 10 anos de idade. O risco de complicações do sarampo... Aqui, cegueira... Isso temporário? Não, pode ser uma cegueira definitiva. É mesmo, sim, doutor Francisco? Né? O sarampo ele pode ter como complicações a pneumonia, né? A otite é muito comum, a gente tem visto muito agora nessa época que a gente tem tido casos de sarampo, né? A pneumonia pode ser provocada pelo próprio vírus do sarampo e pode ser provocada também por uma bactéria. Tá? E a encefalite, que é um comprometimento do sistema nervoso central, que pode ser grave, matar ou deixar sequelas. Que coisa. E então, uma doença respiratória? É uma doença respiratória, então a transmissão se dá por via respiratória, né? No metrô, no ônibus, nas salas de aula, né? Principalmente em locais onde existe grande aglomeração. E é altamente transmissível, né? Os estudos mostram que um único indivíduo com sarampo pode transmitir a doença para 12 a 19 outras pessoas. Então, o risco de transmissão do sarampo é muito elevado. Ô, doutor, e por que as pessoas pararam de se vacinar contra o sarampo? Ao longo dos anos, com a diminuição dos casos, né, que foi marcante a partir do momento em que a gente começou a ter altas coberturas vacinais, né, passou-se a ter uma menor percepção do risco, né? Então, houve um Como certo se fosse uma relaxamento. doencinha boba. Eu não preciso me proteger, né, porque o sarampo já não está mais circulando.
Então isso é uma coisa muito perigosa porque acaba fazendo com que ao longo dos anos se juntem condições, se reúnam condições para o sarampo voltar. Então a gente sabe que uma série de fake news, né, como está na moda falar, né, relacionaram de forma indevida o sarampo a determinadas complicações, a determinadas doenças como o autismo. É mentira. Né? É totalmente inverdade, né? Hoje em dia já existem vários estudos demonstrando que não existe nenhuma relação da vacinação contra o sarampo contra o autismo. Mas isso ficou na cabeça de muitas pessoas, gerando medo ou gerando inclusive formação de grupos, né, que são anti-vacina, que pregam, né, que as pessoas não devem se vacinar. Então aqui, o Sistema Nacional de Imunização do Ministério da Saúde prevê o seguinte esquema gratuito de vacinação. Exato. Primeira dose aos 12 meses de vida, um aninho, a tríplice viral, que é sarampo, rubéola e cachumba. Isso. Uma única dose? Uma única dose aos 12 meses e depois uma segunda a segunda dose com 1 ano e 3 meses. Isso. Aí a tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Exato. Crianças e adultos? Os adultos devem ter 2 doses da vacina, né, em qualquer época da vida. Então, pessoas que têm entre 15 e 29 anos, eles devem ter na sua carteira de forma comprovada. Então, é muito importante isso. Né? É importante que a gente tenha a documentação da vacinação para ter certeza que foi vacinado após os 12 meses de idade. Isso é muito importante porque até alguns anos atrás, a vacinação começava a ser feita aos 9 meses. E aí não tem então eficácia. A gente sabe que a vacinação aos 9 meses ela tem uma eficácia muito menor, ela é muito menos duradoura. Naquela época se vacinava aos 9 meses porque se precisava proteger as crianças muito precocemente. Pessoas de que idade? Entre 15 e 29 anos. 2 doses na carteira acima de 12 meses de idade. E pessoas acima de 30 anos de idade, o Ministério recomenda no mínimo 1 dose. Mas na situação atual, a gente recomenda que pessoas que foram vacinadas há muito tempo, ou que não têm certeza que foram vacinadas, procurem os postos de vacinação para tomar a vacina. Gratuito, é sempre gratuito. A vacina está disponível na rede pública gratuitamente, mesmo fora dos períodos de campanha de vacinação. É uma vacina que habitualmente está disponível em todos os postos de vacina. Contraindicação, então, para gestantes e pessoas imunodeprimidas por doença ou uso de medicamentos. O que quer dizer isso? Então, são pessoas que têm alguma diminuição da sua imunidade, dos seus mecanismos de defesa. Então, pessoas com infecção avançada pelo HIV, que têm uma imunodepressão muito grande, ou pessoas que estão fazendo uso de quimioterapia, ou fazendo uso de corticoide por tempo muito prolongado, essas pessoas devem ter melhora do seu sistema imunológico para poder ser vacinados. Tomou a vacina, depois de quanto tempo que a pessoa pode se considerar imunizada? Em torno de 10 a 14 dias, como na maior parte das vacinas, é o tempo suficiente para a produção dos anticorpos. Tá certo. Perguntas do pessoal de casa, começando agora com a pergunta da Viviane. Perdi a minha carteira de vacinação. Normalmente os adultos perdem, né, a carteira, doutor Francisco? Isso é muito comum. Perdi a minha carteira de vacinação, por isso eu não sei se tomei as 2 doses da vacina quando pequena. Estou com 26 anos, o que devo fazer? Então, o que a Viviane deve fazer? Ela deve tomar 2 doses de vacina. Né? Qual o intervalo entre um e outro? Intervalo mínimo de 30 dias, entre 28 e 30 dias, né? 4 semanas entre a primeira e a segunda dose. A imunização é após a segunda dose? A primeira dose já vai proteger mais de 90% das pessoas. Tá? Mas com a segunda dose, a gente vai garantir que essa proteção vai ser por tempo mais prolongado. Entendi. Tá, então, Viviane, tomar vacina. 2 doses, não é isso? Isso aí, 2 doses. Próxima pergunta é enviada pela Mariane. Quanto tempo demora para a vacina deixar a pessoa protegida? A gente já falou em torno de 14 dias, 2 semanas depois da aplicação da vacina, a pessoa já vai estar protegida. Adultos e crianças, Tanto adultos quanto crianças. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Emily. A diferença entre a vacina da rede pública e a aplicada na rede privada? A princípio não tem diferença. A vacina é feita com um vírus vivo atenuado. O que existe de diferença entre a vacina da rede pública e da rede privada são os produtores, os fabricantes da vacina. Então, a vacina que é oferecida na rede pública pode ser produzida ou pelo Instituto Butantan ou importada de um produtor indiano que é distribuído pelo Ministério da Saúde. Ambas confiáveis? Ambas confiáveis, são testadas, e a vacina da rede privada normalmente são vacinas importadas produzidas por laboratórios multinacionais. Tá. Peço um minutinho da sua paciência. Na volta eu quero saber se tem contraindicação. Não, se tem reação, perdão. Contraindicação já falamos, se tem reação. Tem reação a vacina? Pode dar. O que pode acontecer?
Pode dar dor no local da aplicação, né, nas primeiras 48 no horas. braço? Normalmente é no braço, normalmente a gente faz no braço, mas pode ser feito, ela é por via subcutânea, então pode ser, a princípio pode ser feita, mas na maioria das vezes, até por praticidade, é feita aqui nessa região do braço. Então, normalmente é dor... Fica aquele braço pesado? Não, por exemplo, em relação à vacina da gripe, normalmente ela até causa menos efeito local do que a vacina da gripe. Ela é muito bem tolerada. Então, essa dor no local da aplicação, nas primeiras 48 horas. Depois, como é uma vacina de vírus vivo, ela pode ter uma reação um pouco mais tardia, entre 7 e 10 dias, que mimetiza, né, que se parece um pouquinho com um sarampinho. Então, um pouco de febre, com dor de cabeça, e algumas pessoas podem ter umas manchinhas vermelhas na pele, mas com uma duração bem curta, uma coisa bem frustra, bem suave. Mas isso acontece em menos de 5% das pessoas. É quase ninguém, Quase então. ninguém. Tá. Continuando com as perguntas do pessoal de casa. Cristina, meu filho nasceu em 92 e na época ele tomou apenas uma dose, pois disseram que era uma vacina única. Ele deve ser vacinado novamente? Sim, ele precisa tomar mais uma dose da vacina. E quem nasceu em 97? Emendei a pergunta, gente, quase a minha filha. Tá. Quem nasceu em 97? A mesma coisa, você precisa checar o cartão de vacina, ver quantas doses ela tomou da vacina contra sarampo, ver se a dose que ela tomou foi antes dos 12 meses ou depois dos 12 meses. Isso é muito importante. Então, no caso aqui do filho da Cristina, se a primeira dose, se essa dose que ele tomou foi antes dos 12 meses de idade, então, na verdade, agora ele precisa tomar duas doses. Tá? Se a dose que ele tomou foi após os 12 meses, ele agora toma uma dose só. Porque após os 12 meses, a eficácia é muito maior. Muito maior. Tá, não sabia disso. Próxima pergunta é enviada pelo Marcelo. Quem já teve a doença em algum momento da vida deve se vacinar? Tá. Obrigada, Marcelo. Tá. Então, quem teve a doença não precisa se vacinar, né? O que é importante é que a gente reforce para as pessoas é que a pessoa realmente precisa ter certeza que teve o sarampo, né? Então, o ideal é que esse diagnóstico tenha sido feito por médico e, de preferência, tenha sido confirmado com o exame de sorologia, quer dizer, aquele exame de sangue que mostra o aparecimento dos anticorpos. Por quê? Porque outras doenças virais também podem provocar febre alta, manchas vermelhas na pele e às vezes a pessoa pode acreditar que teve a doença e na verdade não ter tido. Então, em caso de dúvida, o que a gente recomenda é tome a vacina. Sarampo, quem já teve, tem uma vez só na vida. Quem já teve sarampo não vai ter novamente. Catapora. A mesma coisa. Cachumba. Cachumba, rubéola, são todas doenças que, tendo uma vez, elas imunizam para a vida inteira. Tá. Em raríssimas exceções, pessoas que têm por conta de uso de medicamento ou por alguma doença que possam fazer com que a imunidade diminua muito, podem adoecer novamente, mas isso é extremamente raro. Continuando com as perguntas, Luísa, se uma pessoa tomar a vacina, mas já tiver contraído a doença, o que pode acontecer? Aí a gente pode, estou interpretando de duas formas. A pessoa que já teve o sarampo e tomou a vacina. Isso. Nada, nenhum tipo de problema, inclusive que se a pessoa já teve sarampo e tomar a vacina, a gente não pode esquecer que a vacina protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Né? Essa vacina do sarampo é a tríplice? É a tríplice viral, a vacina que está sendo feita na campanha é a tríplice viral. Então ele vai estar se protegendo também contra cachumba e rubéola, tá? Se a pessoa tomou a vacina, mas já estava, vamos dizer assim, no período de incubação do sarampo, também não vai fazer com que o sarampo seja mais grave ou tenha um comprometimento mais intenso. Muito pelo contrário, pessoas que tiveram contato com sarampo e que não são vacinadas ou não têm certeza, a gente faz o que se chama de bloqueio. Né? Então, mesmo a pessoa que já teve contato e que tem risco de ter sido contaminada, a gente vacina para tentar fazer com que a doença não apareça, né? Para bloquear o aparecimento da doença. Na dúvida, vacina. Na dúvida, vacina. Na dúvida, vacina. Tá. Mais uma pergunta. Dalila, tenho 48 anos e vi que não consta nenhuma dose da tríplice viral na minha carteira de vacinação. Posso me vacinar nesta campanha? Sim, pode se vacinar. Apesar da campanha não ser para essa faixa etária, né, a campanha é entre 15 e 29 anos, a vacina está disponível na rede pública, né, durante o ano inteiro para quem quiser, para crianças, para pessoas acima de 30 anos também. Então, nessa faixa etária, se ela não tem certeza de ter sido vacinada, ou se a carteira dela realmente não consta nenhuma dose, ela precisa se vacinar. Tá. E idosos, tem alguma contraindicação? Não existe, isso é uma falsa contraindicação. A gente escuta muito, né, que pessoas acima de 50 anos ou de 60 anos não devem se vacinar. Na verdade, não existe contraindicação. Se a pessoa,
O que existe é o seguinte, normalmente pessoas acima de 50 e principalmente acima de 60 anos têm uma grande probabilidade de terem tido contato com o vírus do sarampo, quer dizer, de terem tido o sarampo na infância. Né? Mas se a pessoa não sabe se teve sarampo ou não tem certeza, ela pode se vacinar, exceto se ela fizer parte de algum daqueles grupos de risco, no caso de pessoas imunodeprimidas por conta de alguma doença ou do uso de alguma medicação. Tá. Fora isso, não há problema do idoso tomar a vacina. Se vacinar. Tá. Próxima pergunta é enviada pela Angélica. Como diferenciar os sintomas iniciais do sarampo com os sinais da gripe? Tá. Acho que essa é uma ótima pergunta e é um dos grandes desafios, né, dos médicos nos pronto-socorros. Né? Porque são muito semelhantes. São muito semelhantes, né? A gente falou que o sarampo ele começa com uma febre alta, junto com sintomas respiratórios, né? Com tosse, com coriza, né? Então, nas primeiras 24, 48 horas, realmente é muito difícil diferenciar, né, de uma virose respiratória qualquer. O que pode fazer lembrar o diagnóstico do sarampo é o comprometimento da conjuntiva, né, a conjuntivite. Avermelhada. Os olhos bem vermelhos, isso é uma característica do sarampo, que normalmente não está presente nas outras doenças respiratórias. E o sarampo também costuma aparecer, antes do aparecimento das lesões de pele, manchinhas esbranquiçadas dentro da boca, na mucosa oral. Então, no exame físico, o médico consegue identificar essas manchinhas. Elas nem sempre estão presentes. Infelizmente, elas não estão presentes em 100% dos casos. Mas a presença dessa manchinha faz lembrar, né, da possibilidade de ser sarampo. Ou se a criança ou o adulto tiver tido contato com algum caso de sarampo na escola ou na família. Ô, doutor Francisco, é muito comum a automedicação em caso de gripe. Sim. Pode prejudicar o diagnóstico do sarampo se eu acho que eu estou com gripe e tomo uma medicação? Não, a princípio a automedicação é uma coisa que a gente sempre tem que ter muito cuidado. Né? Mas o indivíduo que tem febre ou tem uma dor de cabeça, não tem nenhum outro sintoma de gravidade e que toma uma medicação em casa para combater a febre e a dor de cabeça, a princípio esse tipo de comportamento não precisa ser desaconselhado. Né? Até porque se a cada episódio febril as pessoas forem aos pronto-socorros, a gente não vai dar conta, não vai dar vencimento, além do risco de você ter contato com outras coisas lá nas salas de espera dos pronto-socorros. Então, a princípio, não existe contraindicação ou não vai atrapalhar a evolução da doença se eu tomo uma medicação para febre ou para dor. Perfeito. Mais uma pergunta enviada pela Gabriela. Além da vacinação, quais são as outras formas de prevenção? Eu acho que é muito importante a gente enfatizar a vacinação como sendo a principal maneira e a mais importante e praticamente a única forma de se evitar a transmissão do sarampo. Pensando numa medida de controle de longa duração e para muita gente. O que mais eu posso fazer além de tomar a vacina? Evitar contato com pessoas doentes, evitar locais com aglomerações, então procurar frequentar locais que sejam bem arejados. Mas como eu falei, como o sarampo é uma doença muito transmissível, mesmo que eu tome todas essas medidas, se eu não estiver protegido e tiver contato com uma pessoa com sarampo, eu tenho muita chance de me infectar. E sábado agora, dia 20 de julho, é o dia D da imunização contra o sarampo. Por que é o dia D, doutor Francisco? É um dia em que a gente está fazendo um esforço muito grande para concentrar e para conscientizar as pessoas a procurarem os postos de vacinação, para tomarem a vacina e a gente aumentar a cobertura vacinal. Né? A campanha de vacinação contra o sarampo, né, com a aplicação da tríplice viral, já está sendo feita desde o mês de junho, mas infelizmente o número de pessoas vacinadas ainda está muito abaixo daquele necessário para a gente garantir, para o desejável, para a gente garantir uma proteção. Então os postos vão estar preparados para receber o maior número de pessoas. Sim. Sábado agora, dia 20, não perca tempo, pega a família toda. Não é brincadeira, né, doutor Francisco? Não mesmo. Não é brincadeira. Doutor Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior é gerente do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Sabará, supervisor médico do ambulatório do Instituto Emílio Ribas e membro da Sociedade Paulista de Infectologia. Site hospitalinfantilsabará.org.br, o que eu já corri nesse Sabará quando minha menina era pequena. hospitalinfantilsabará.org.br, perdão. Então, hospitalinfantilsabará.org.br. Bom trabalho. Obrigado. Muito obrigada no meio dessa confusão toda vir aqui conversar conosco. Obrigado. Até a próxima, Até. Viu?